Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, seja com todos os que participam desta live agora. Você, só apenas um detalhezinho que eu tenho que cancelar aqui, comentários que não interessam. Veja só. Nós temos falado sobre o voto, não é? O voto de Jacó. E como nós aprendemos com esse voto de Jacó? Veja, minha amiga e meu amigo, a grandeza de Deus no ensino da sua palavra prática, da sua palavra que funciona, a sua palavra que é, digamos assim, o norte para a construção de uma vida feliz nesta terra. Porque Deus é tão grande e tão justo, tão perfeito, tão glorioso, que Ele deixou todos os testemunhos do passado, tanto os bons quanto os maus. Nós vemos no Velho Testamento muitos maus exemplos e bons, excelentes exemplos. Mas Deus permitiu isso para que nós viéssemos colocar na balança a nossa vida, se nós queremos seguir os maus exemplos ou os bons exemplos. Então, cada história bíblica, você vê aí na história de Gênesis, você aprende, você verifica, confere que com Deus não se brinca, tem que haver temor, respeito, reverência. Não adianta a pessoa, por exemplo, Jesus, eu te amo, mas não respeitá-lo, não reverenciá-lo, não honrar a palavra dele, não honrar a própria palavra. Então, no voto de Jacó, nós verificamos, nós conferimos que como é que a gente pode alcançar a plenitude de Deus. Ele é espírito, Deus é espírito, e nós somos humanos, materialistas, ou material de barro. Como é que nós podemos nos comunicar com Deus? Como é que o material pode se comunicar com o espiritual? Como? Como é possível isso? Qual é a escada, ou melhor, qual é a ponte que nos leva a essa grandeza de Deus, que é o Espírito de Deus? Minha amiga e meu amigo, Deus mostra aqui nessa conversa com Jacó e Jacó com Deus, o que é o ser humano e o que é Deus. Você pode ver isso. Você pode ver Deus nas suas respostas para com os seres humanos, e você vai ver quem são esses seres humanos que Deus ouve, que atende. Por isso muita gente diz assim, eu não creio em Deus, porque se Deus fosse de fato justo, ele veria as injustiças que acontecem na face da terra, ele tomaria logo a providência. Não, minha amiga e meu amigo, o critério do julgamento de Deus não é como o nosso. Deus nos deu algo extremamente glorioso e poderoso que se chama o intelecto. Ele nos deu a inteligência. Aliás, ele nos deu, não, ele nos emprestou a inteligência. Então, quando você vê um incrédulo inteligente fazendo coisas extraordinárias nesse mundo, mesmo sendo incrédulo, ele está usando
ele está usando do que é de Deus, que é a inteligência, que é o espírito. Você sabe que o espírito humano é o intelecto do humano. É o intelecto dele. Não é coração. Coração tem a ver com a alma, mas espírito diz respeito ao intelecto. Então, Deus é espírito, Deus é inteligência, é sabedoria. Deus é saber. Então, como Deus é espírito e nós somos materiais, então ele instituiu uma ponte para que nós pudéssemos comunicar com ele e ele conosco, que se chama a palavra. Não é a religião A, B, C ou D. Não. É a palavra. O que une o ser humano a Deus é a palavra de Deus. Ele empresta a gente inteligência para a gente buscar na palavra dele aquelas respostas que a gente carrega ao longo da vida. E nós, então, encontramos soluções maravilhosas para a nossa vida. Nós aplicamos na nossa vida. Deus é pai. Deus não é padrasto. Deus é pai. E como pai, ele trata os seus filhos, ele considera os seus filhos, aqueles que ele gerou pela água e pelo Espírito Santo, ele os considera de acordo com o caráter dele, o caráter da pessoa. Você verifica, por exemplo, Jacó. Jacó teve uma visão, a visão de Deus, o Deus que era desconhecido para ele, que ele ouvira falar do seu pai, do seu avô, mas ele não tinha visto, não tinha tido uma experiência, não tinha sido revelado para ele. E Deus, em sonhos, porque naquela altura não havia livros, não havia palavra escrita. Não. Então Deus falava com os seus servos, patriarcas, através de sonhos, visões, mas sempre com palavra. Então, a visão carregava a palavra. O sonho carregava a palavra de Deus, o sonho que Deus dava. Então, veja só, nessa comunicação, nessa comunhão com Deus, ele nos deu a palavra. Ele se comunica conosco através da palavra e nós nos comunicamos com ele através da palavra. Então, é assim. Deus é palavra. Você verifica que está escrito que no princípio, antes de tudo, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, verbo, palavra. Falando em palavra, né? Cada um tem uma tradução. Uns chamam de palavra, outros chamam de verbo, mas é palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. Quando nós tratamos de voto, o voto de Jacó foi um empenho da palavra de Jacó para com Deus. O empenho da sua palavra para com Deus. E Deus, que é palavra, muito legal, Deus que é palavra, ele abraça aquelas pessoas de palavra, pessoas que cumprem a palavra. Então, por exemplo, quando um pastor sai da Igreja Universal, bispo, obreiro, seja lá quem for, membro, quando uma pessoa que esteve na obra sai,
é porque desonrou a palavra que estava carregando. Quando uma pessoa, por exemplo, recebe o batismo com o Espírito Santo, é o batismo da palavra. Ela é mergulhada na palavra. E essa criatura, quando ela é batizada com o Espírito Santo, não são as línguas que vão dizer, ela é batizada, não. O que vai dizer que ela é batizada é a sua palavra, que demonstra o seu caráter. Caráter. Quem tem palavra, quem honra a palavra, tem caráter. Quem não honra a palavra, não tem caráter. Então Deus vê assim. E Deus, quando viu Jacó, o que Jacó fez? Jacó fez um pacto com Deus. E interessante que nesse pacto Jacó não ofereceu, não deu oferta, ele não fez sacrifícios. Jacó não fez nada. Ele só empenhou o quê? A palavra. Ele disse assim, da parte de Jacó, ele diz assim, se Deus for comigo, ele ainda coloca a condição, se Deus for comigo, se me guardar nesta viagem que eu faço, se me der pão para comer, se me der vestes para vestir, se em paz me tornar a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. Aí ele elegeria Deus como Senhor na vida dele, ou o Senhor como Deus na vida dele, o único a ser honrado, adorado, glorificado, venerado, exaltado e magnificado, o primeiro na sua vida. Então veja que Jacó, ele, no pacto que ele fez com Deus, no voto que ele fez a Deus, ele empenhou a sua palavra. E Deus estava vendo sinceridade em Jacó. Deus que penetra, que perscruta o mais profundo do nosso interior, ele sabia que Jacó estava falando sério e que Jacó se propunha fazer algo que dependeria de Deus. Então, Jacó propôs isso com Deus. Ele fez um pacto. Então, essa campanha dos dízimos, que levaremos os nomes dos dizimistas até o monte lá, Betel, casa de Deus, onde Jacó fez um pacto com Deus. Então, é justamente isso. Quando uma pessoa é dizimista, ela está dizendo assim, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor Deus é o meu Senhor. Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo é o meu Deus. O Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é o meu guia, quer dizer, ela tem na Santíssima Trindade a plenitude divina. Quando ela recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na vida dela é honrar a sua palavra. Então, o bispo saiu, o pastor saiu, a esposa do bispo caiu e não sei o quê. Quando a gente remove, quando na Igreja Universal o pastor não honra a palavra que empenha, quando o pastor é pego em mentira, quando o pastor é pego em engano, adultério, roubo, qualquer coisa, ele está se desviando da palavra. Ora, como é que uma pessoa, pese comigo, como é que uma pessoa que se dá ao luxo de enganar as pessoas, pregando a palavra de Deus, colocando para as pessoas uma imagem de uma pessoa boa, mas por detrás está enganando a esposa, está traindo, etc, etc. Quer dizer, esse elemento pode continuar no altar? Eu não admito. Aí diz a pessoa assim,
poxa, mas o bispo, poxa vida, é muito rigoroso, poxa, mas Jesus perdoou a mulher, a samaritana. Sim, a samaritana não conhecia Jesus, a samaritana não tinha o Espírito Santo, a samaritana não confessava Jesus como Senhor e Salvador, ou melhor, a prostituta. A samaritana também não conhecia Jesus, que estava falando com ela pessoalmente. Então, amiga e amigo, presta bastante atenção. Nós temos primado, zelado pela palavra de Deus. E porque temos zelado pela palavra de Deus, nós temos uma obrigação maior do que o incrédulo de zelar pela nossa própria palavra. Porque se eu não honrar a minha palavra para com vocês, é óbvio que eu estarei sendo hipócrita ou enganador. Logo, Deus não é comigo. Mesmo assim, ele foi levado à mentira, mas isso é outra face, que explicaremos outro dia. Mas o fato é que Jacó se comprometeu com Deus. Quando Jacó se comprometeu com Deus, Deus sabia que Jacó ia cumprir. Naquele momento, Jacó não podia fazer nada. Naquele momento não podia fazer nada. Porque num comprometimento com Deus, você coloca na mesa o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Por outro lado, você também coloca na mesa o que você se propõe a fazer pela resposta de Deus. Quer dizer, você coloca os termos. E Deus, se Ele aceita, Ele vai, se Ele o aceita, então Ele vai abrir as portas para que você venha ter condições de então cumprir o seu voto. Porque Jacó não poderia construir, naquele momento que ele fez o voto, ele não poderia construir a casa de Deus. Ele não tinha nada. Ele não poderia, muito menos, por exemplo, dar o dízimo. Ele não tinha nada. Mas ele disse, se o Senhor for comigo, me guiar, me dirigir, e você que diz assim, eu tenho o Espírito Santo, então você tem o Senhor como guia da sua vida. Então, a sua palavra, obviamente, tem que ser uma palavra de acordo com a palavra de Deus, verdadeira, honesta. O seu caráter tem que ser de acordo com o caráter de Deus, senão você não tem o Espírito de Deus, você tem o espírito do engano, da mentira, do diabo. Desculpa ser tão direto, objetivo, mas essa é a realidade. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. E se não tem o Espírito Santo, quem é que está com você? Quem é que dirige os seus pensamentos? Se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa enganadora, se você sabe muito bem cantar louvores para Deus, mas na sua vida pessoal você mente, você engana, você é aquela pessoa que trai, enfim. Então o Espírito Santo não existe na sua vida. Nós vamos ver como Deus age. Então, da parte de Deus, Jacó exigia nesse voto, nesse pacto com ele. Se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, me der pão para coma, vestes para vestir, e em paz me trouxer de volta para a casa de meu pai, então esta pedra que eu coloquei à minha cabeça, que eu dormi, ela será a coluna da casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mas o bacana é que Jacó diz, o Senhor me será por Deus. A primeira coisa, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna na casa de Deus, será coluna na casa de Deus,
e de tudo que me deres eu darei o dízimo. Ora, minha amiga e meu amigo, presta atenção. Quando se faz um voto a Deus, ainda que a pessoa não tenha nada, mas o voto dela vale mais do que ouro em pó. Nós falamos isso ontem. E Deus considera aquela palavra. Mais tarde, quando Jacó estava já na casa do sogro, já casado, etc., Deus apareceu para Jacó. E olha só o que Deus falou para Jacó. Muito glorioso. Oh, meu Pai do céu. Ele falou para Jacó o seguinte: eu sou o Deus de Betel. Ele não falou eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Você pode ler isso, Gênesis 31, 13. Quer dizer, eu sou, Deus se lembrou do voto que Jacó tinha feito e o lembrou daquele dia. Porque Deus não se esquece. Eu sou o Deus de Betel, quer dizer, do lugar onde você esteve, você dormiu, colocou a cabeça numa pedra e me fez um voto. Você ungiu a coluna e me fez um voto. Olha só que força, que gloriosa palavra. Quer dizer, Deus lembrou do local exato onde Jacó havia feito o voto com ele. Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. Voto não é oração. Voto não é louvor. Voto não é adoração. Voto não é um clamor, uma súplica. Não. Voto não é uma prece. Não. Voto é um pacto. É uma promessa que você faz a Deus. Eu sei que muitas pessoas aliam essa palavra voto com eleições, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Voto começou com Jacó. Você sabia disso? A palavra voto começa lá com Jacó. Jacó fazendo um voto a Deus. Depois o mundo, o mal, fez aí o voto disso, o voto daquilo, etc. Aproveitou a dica e as nações constituíram uma forma de eleger os seus líderes. Mas o voto, em princípio, o voto foi feito a Deus. Quer dizer, um empreendimento, um envolvimento da pessoa através da sua palavra. Ela dá a palavra para Deus. Olha, Deus, se o Senhor me der isso e aquilo outro, e o Senhor honrar este voto, me responder este voto, então o Senhor será o meu Deus. Eu vou construir. A gente fala o que quer fazer. Eu vou construir igrejas para o Senhor, eu vou pregar o evangelho para o Senhor, eu vou gastar minha vida para o Senhor, eu vou fazer a tua vontade, e o Senhor sempre será o meu Senhor. O Senhor sempre será o primeiro na minha vida, primeiro do que minha mãe, do que meu pai, do que meus filhos, minha mulher, meu marido, primeiro do que tudo. O Senhor sempre será o primeiro na minha vida. Quer dizer, Deus deu a Jacó as condições necessárias para que Jacó pudesse cumprir o seu voto. É muito forte isso. Você não tem nada, você está sofrendo, você está gemendo.
essa campanha do dízimo de Betel é especialmente para você que não tem nada para oferecer a Deus. Mas você tem algo precioso que é a sua palavra. A sua palavra. O empenho da sua palavra. Isso vale mais do que ouro em pó. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Porque a sua palavra alcança o ouvido de Deus, alcança o trono da graça. A sua palavra, se ela estiver acompanhada de sinceridade, desejo, intenção mesmo de ser cumprida, etc, etc, Deus então vai te responder. E quando ele começar a responder, então você vai começar a cumprir o seu voto para com ele. Digamos assim, de forma prática, você está desempregado, o seu negócio vai mal, de mal a pior. Você só está tendo prejuízo, prejuízo e prejuízo. Então, se você faz um voto com Deus, ó meu Deus, eu estou aqui no prejuízo, eu só estou perdendo. Eu só tenho investido, eu só tenho colocado dinheiro e não volta nada. É um poço sem fundo. Eu não tenho nada, estou desempregado, como é que eu vou ser dizimista? Como é que eu vou ser ofertante? Como é que eu vou te honrar com os dízimos? Não tem condição. Deus sabe disso. Mas, se você faz um voto, ó, se o Senhor me honrar, se o Senhor restaurar os meus negócios, não interessa com pandemia ou sem pandemia, para Deus não tem condições, não tem mau tempo. Se o Senhor restaurar o meu negócio ou os meus negócios, se eu for próspero, e se eu tiver paz, e se eu tiver saúde, e se eu tiver vida, meu Deus, se eu tiver o teu espírito, então o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o primeiro na minha vida. O Senhor vai ter não só os meus dízimos, mas as minhas ofertas. O Senhor vai ter tudo meu, tudo, 100% meu. Você não tem nada. Faça um voto, é o conselho que eu dou. Você que está aí, você é um mendigo, tem nada. Você é um cracudo, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa vida, etc, 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 eu deixo de usar droga. Se o Senhor, você está talvez dentro de um presídio, e você me ouve nesse momento, aí você que está aí no presídio, tem 30 anos para cumprir de pena. Se você falar, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, ainda este mês, dá um prazo se você tem fé para isso, então eu vou te servir pelo resto da minha vida. Ao invés de servir ao crime, ao invés de servir ao diabo, eu vou servir a ti pregando a tua palavra, anunciando ao mundo o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor faz por aqueles que estão vivendo na situação em que eu vivia. Faça isso. O que você vai gastar? O que você tem a perder? A única coisa que você não pode se esquecer é, no dia que você for solto da prisão, então você vai na casa de Deus agradecer e vai procurar trabalho. Deus vai te dar o trabalho, Ele vai te iluminar e vai te dar o trabalho. Você vai ganhar dinheiro e você então vai começar a dizimar, ofertar e começar a pregar o evangelho através da sua própria vida, o seu caráter, a sua experiência com Deus, passar para os outros. Olha, Deus funciona. O Deus, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu era um bandido, eu matei, eu roubei, eu assassinei muita gente, mas desde o dia em que eu fiz um voto com Deus, eu nem o conhecia, mas eu fiz o voto. O voto de Jacó, do tipo que Jacó fez, a minha vida mudou. Olha eu aqui. Aí sim, amiga e amigo, a sua vida terá sabor. Talvez você não tenha recebido o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, por isso. Porque você não fez esse voto. Você não colocou toda a sua vida no altar.
Você colocou parte da sua vida. Você não quis deixar o amante ou a amante. Você não quis deixar o vício. Você não quis deixar a balada, as noitadas. Você não queria deixar a sua carne, mortificar os feitos da sua carne. Não, você queria continuar. Não, aí não dá, não dá. Nem precisa vir na igreja que não vai acontecer nada com você. Não tem corrente, não tem pastor, não tem fé que liberte você. Porque se você não quer, o que Deus pode fazer? Ele não vai fazer a parte dele, só vai fazer se você fizer a sua. Tá bom? Não se esqueça, Deus é palavra. Deus é palavra. Lembra que Jesus falou, seja a sua palavra sim, sim, não, não? Veja só o caráter de Deus. Ou é ou não é. Não existe meio termo, meio barro, meio tijolo. Você tem que ser a pessoa definida. Com Deus tem que ser definido. É isso que eu vou fazer. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Se o Senhor me honrar com a resposta. E Deus vai fazer exatamente o que você quer. Para que Ele seja glorificado na sua vida. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.